é a correção. Aula número 6, tá? Professora Suzane, primeira série, Teoria Moderna. Vamos aplicar os conhecimentos nas páginas 193 e 194. Vocês fizeram? Caso tenha feito, continue assistindo o vídeo. Se não fizeram, dá um pause aí, não me enrola, faça o exercício e depois volta para corrigir. Na página 193, nós temos duas perguntas aí. Primeira delas, o que são mutações e por que elas são tão raras? E eu coloquei para vocês, conforme está no nosso material do poliedro. Mutações são alterações do material genético, DNA, dos organismos, podendo envolver apenas os genes, mutações gênicas, ou os cromossomos, mutações cromossômicas. As mutações são raras porque os organismos possuem um eficiente sistema enzimático que dificilmente comete erros na duplicação ou na transcrição do DNA, isso no momento da divisão celular. Além disso, quando as mutações ocorrem, as células contam com um sistema enzimático capaz de reconhecer e corrigir erros, tá? Tem lá uma central de controle de qualidade, cortando os trechos de DNA com alterações e construindo novas sequências sem mutações. Então, mutações são raridades, tá? 2. O que é permutação e qual a importância desse processo para os seres vivos? A permutação é também chamada de crossover, tá? Ela representa a troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos, pareados, originando cromossomos com novas combinações aléticas, de alelos, tá? Essas novas combinações determinam o aumento da variabilidade genética e dos descendentes, condição fundamental para a evolução biológica das espécies. Nós sabemos que a evolução está muito ligada à reprodução com mudanças. Um dos mecanismos é esse aí, tá? Gerando espécies com variabilidade genética. Questão 3. O gráfico abaixo indica a frequência de classes fenotípicas de um roedor antes, população original, e depois, população e evolução de uma alteração ambiental. De acordo com os fenótipos que foram favorecidos, que tipo de seleção natural ocorreu com os roedores? Justifique sua resposta. Nós temos 3 tipos de seleção natural, que pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Então, a gente tem aqui no tracejado, no gráfico tracejado, a população original, a população antes da seleção. E no gráfico rosa, a gente tem aí a seleção que aconteceu depois da evolução, ela está em evolução, certo? Aqui embaixo no gráfico, a gente tem a frequência de organismo, os tipos, né, as classes de organismo. A frequência é o número de organismo, tá? Quantidade de organismo vai estar aqui. Os tipos diferentes estão aqui embaixo. Entendemos o gráfico. Vamos lembrar quais são os 3 tipos que a seleção natural pode acontecer. Pode ser estabilizadora, olha o nome, direcional e disruptiva, certo? A seleção estabilizadora, ela vai preservar as características médias da população, favorecendo indivíduos com o fenótipo intermediário. Então, se o gráfico tivesse mantendo com o original aqui, se o gráfico rosa tivesse seguindo com esse aqui, seria essa estabilizadora, e não foi o que aconteceu. Também temos a seleção direcional. Como é a direcional? Ela vai preservar determinada característica extrema. Ou o gráfico estaria alto aqui no mais escuro, ou alto no mais claro. Não foi também o que aconteceu, tá? Não está favorecendo um determinado grupo extremo ou muito escuro, um grupo extremo ou muito escuro, ou muito claro. Está favorecendo os dois.
Então, a seleção disruptiva, ou também chamada de diversificadora, ela vai preservar ambas características. As duas extremas vai ser preservado, o muito claro e o muito escuro. Olha como o gráfico sobe no muito claro e sobe no muito escuro. Então, nós temos aí preservado ambas características, tá? Nesse exemplo aí, dos roedores, a gente observa que ocorreu um aumento do número de organismos com pelos mais claros, fenótipo extremo, e com cores mais escuras, né? Também um fenótipo extremo, diminuindo os organismos intermediários. Esse gráfico aí, então, vai corresponder ao tipo de seleção chamada de disruptiva. 4. Explique o aumento do número de bactérias resistentes aos antibióticos nos últimos anos, de acordo com A. Teoria de Lamarck. B. Teoria moderna da evolução. Presta atenção, vamos responder como Lamarck. Nós temos um aumento do número de bactérias resistentes a um determinado antibiótico, o antibiótico A, por exemplo. Então, o antibiótico A foi administrado e as bactérias não eram resistentes a ele, para Lamarck. Aí elas se esforçaram, né, para adquirir essa resistência. Elas não queriam morrer, elas começaram a ficar resistentes. Elas se esforçaram tanto que a próxima geração vai ser resistente, a próxima resistente, cada vez mais resistente. Então, para Lamarck, o esforço, né, que usar essa característica seria a lei do uso e desuso, e é transmitido ainda para os seus descendentes. Então, para Lamarck, as bactérias não eram resistentes, se esforçaram muito e se tornaram resistentes, tá? E para a teoria moderna da evolução? Para a teoria moderna da evolução, existem os dois tipos de bactérias, tá? Lá no DNA, bactérias da mesma espécie, só que uma tem uma característica de ser resistente ao antibiótico A, por exemplo. Lá no meio que elas vivem não tem esse antibiótico, essa característica não é vantajosa. Então, não interfere, não vai aumentar o número de indivíduos resistentes a A, porque não tem o antibiótico A lá, ou a penicilina, ou qualquer outro antibiótico lá no meio. Ela não vai ser uma característica resistente, selecionadora, não vai selecionar ninguém porque não tem um antibiótico no meio. Mas, se ela muda de meio, se ela vai para um ambiente hospitalar, por exemplo, e o meio tem muito antibiótico A ou penicilina, as bactérias que não eram resistentes vão morrer. E as que são resistentes vão continuar se reproduzindo. E aí sim, vai aumentar o número de indivíduos resistentes naquela população, porque mudou o meio, então quem era resistente, o ambiente selecionou, ok? 5. Seleção sexual é um tipo especial de seleção natural, que foi descrita por Charles Darwin, tá? No século XIX. A imagem abaixo mostra um macho de fragata, com o papo vermelho inflado, comportamento ligado à atração das fêmeas. Com base na imagem, no texto e em seus conhecimentos, responda. A. O que é seleção sexual? Algumas características presentes nos organismos foram selecionadas não por serem mais adaptativas ao ambiente, mas porque ajudam a conseguir parceiros sexuais, tá? Esse processo pelo qual essa característica que atrai o parceiro sexual é perpetuado, ele recebe o nome de seleção sexual. Então, eu coloquei aí, seleção sexual é o processo pelo qual uma característica é perpetuada porque determina maior facilidade para conseguir parceiros sexuais. Então, não é o ambiente, é o parceiro sexual que vai escolhendo com quem quer deixar descendentes. Então, é uma característica ligada à atração sexual entre as espécies, tá? Aí, esse exemplo aí está dizendo que ele tem esse papo vermelho porque atrai as fêmeas. Então, é um tipo de seleção sexual. Depois vai estar perguntando assim,
No caso da ave fragata, a seleção é intra ou intersexual? Justifique sua resposta. Nós sabemos que na intrasexual, intra é o macho brigando pela fêmea. Na intersexual, é as fêmeas que escolhem os machos que possuem as características que lhe atraem. No caso aí, papos maiores e mais coloridos para a reprodução. Sexta e última questão de hoje. A análise genética dos bisões europeus revelou uma diversidade genética muito baixa em suas populações, que foi atribuída a uma drástica, olha essa palavra, ela é importante para escolher a alternativa correta. Cadê ela aqui? Uma drástica redução do tamanho populacional, chegando muito próximo à extinção da espécie no início do século XX. A força evolutiva que melhor explica a redução da diversidade genética nessa espécie é... Nessa espécie, a gente tem a letra C como alternativa correta, pois quando fala em uma drástica redução, a gente está falando de deriva genética, chegando muito próximo à extinção. Fechou a aula de hoje. Continue com os estudos. Próxima aula, a gente tem um conteúdo novo, mas vocês têm uma série de exercícios para resolver até lá. Lembre-se, vocês têm consolidando saberes, tem também questões de superação, tudo isso aí vocês podem resolver antes da nossa aula. Qualquer dúvida, é só fazer aqui nos comentários. Gente, mais uma vez, não esqueçam de deixar o primeiro nome de vocês e a inicial do sobrenome aqui nos comentários. É assim que a gente está analisando a frequência, controlando a frequência de vocês, tá? A chamada está sendo feita assim. Só assim eu saberei se todo mundo da primeira série está assistindo a minha aula. Beijinho, continuo com saudade. Tchau!